Bom dia, nono ano. Hoje é 6 de outubro de 2020 e estamos com mais uma aula da nossa língua portuguesa. 6 de outubro, terça-feira, vamos aí para a nossa aula. Fizemos uma aula ontem, né, sobre artigo de opinião. Passei uma atividade para você realizar em casa, para copiar. Pode copiar um artigo de opinião. E hoje vamos para o nosso livro. Vamos encerrar o capítulo 6, ok? Então, vamos para a página 274. Vamos para correção dessa página. Já fizemos o começo dela, né? Fizemos até a atividade, até a página, até a questão 9. Vamos agora para a questão 10, porque até essa daí já foi corrigida. Então, estão preparados aí? Vamos lá. Vimos a escrita em questão, o fenômeno da crase. O fenômeno da crase. Então, fizemos a página 272, se você tiver atrasado, fizemos a página 273 até a página 10. E eu acredito que a gente já corrigiu, né? Enfim, vamos fazer essa correção, porque talvez eu não tenha corrigido e alguém perdeu a aula. Vamos para o número 1, tá? Como é uma correção, eu não vou comentar as questões só a partir da 10. Eu só estou na dúvida para ver se realmente eu fiz. Então, 1 é a letra B. É a letra B. Deixa eu apagar aqui, né, para a gente se organizar aqui. Esse quadro virtual é um pouquinho complicado. Mas a gente termina se dando bem, né? Eu quero a borracha e a borracha não vem. Então, vamos aqui voltar para o texto. Página 273. Número 1. Então, 1, letra B. 2, letra D. 3, não, o 1, rapidinho. O 1 a gente já foi resolvido, né? É a página 272. Tá? Vamos para o 2. 2 é a letra B. Aí 3 é a letra D novamente. 4 é a letra C. Quinto é a letra C. 6 é a letra B. Sétimo é a letra A. Oitavo
É a letra A. Nono. É a letra D. Agora sim, vamos para a 10ª questão. Eu fiquei na dúvida se foi corrigida ou não. Então, na dúvida, a gente refaz, né, gente? A página 272, a gente vai corrigir novamente depois, tá? Corrigir, vou botar aqui, corrigir novamente. Porque na dúvida, eu prefiro corrigir. A alternativa em que o sinal indicativo da crase foi corretamente empregado está em. Ficou na dúvida entre as marcas Fiat e Ford. O texto refere-se à paixão pelos automóveis. Ele tem diversas multas a pagar. Trocou a bateria assim que chegou o verão e entregou a chave do carro a Jorge, o manobrista. Aí, dependendo do seu grau de treino, né, você percebe que está bem clara aí que a resposta correta é a letra D, porque na palavra marcas a gente não usa, né? Aí esse as é um artigo, apagar, pagar é verbo, trocou a bateria, esse a é artigo, não tem preposição, lembrando que a crase é a fusão da preposição mais o artigo, e entregou o carro a Jorge, Jorge é o nome totalmente masculino, então você não vai usar. Então, letra B refere-se a quê? A paixão. Ok? Então, vamos para a 12ª. Vou anotar aqui. Ok. O uso do acento indicador de crase está correto. Temos 5, então 4 estão erradas. Letra A, ele parecia disposto a fazer cirurgia. Ou fazer verbo. O médico disse a ela que era necessário fazer um regime. Ela é o pronome pessoal do caso. O cirurgião informou a essa moça sobre os riscos da lipoaspiração. Essa, pronome demonstrativo. Valci perguntou à mulher quando a família dela viera do Japão. Perguntou à mulher. Veja aí se tem A mais A. Quando ele foi ao hospital, viu a médica que operou seu filho. Então, a letra está correta. É a letra D. Perguntou a quem? A mulher. 12ª questão. O uso do sinal indicador de crase está correto, exceto em. Então, todas estão. O sinal indicador de crase está correto, menos uma está errada. Saiu às 14 horas, mostrou-se indiferente àquela algazarra. Chegamos à casa de Lúcia por volta de 2 horas da manhã. Voltaremos a Curitiba no próximo ano. Fique à vontade, que já volto. Então, 14 horas, esse as está correto antes de horário. Aquela, a mais aquela, está correto. Chegamos à casa de Lúcia, porque se a casa tem um sinal indicador de crase, porque a palavra casa está dizendo de quem é a casa. Ok? E a letra D está errada. Voltamos de Curitiba. Se eu falasse da Curitiba, então estaria correto. Então, esse A de Curitiba não existe. Então, a letra D está errada. Deixa eu ver aqui uma coisa assim. Eu dei uma pulada aqui. Mas tudo bem, a gente volta, tá? Eu dei uma pulada aqui na crase. 13ª. Indique a alternativa correta quanto ao uso da crase. Foi a uma loja. Pedro disse a Alberto, recusou-se a morrer. Eu
Eu disse a ela para ir embora, eu prefiro peixe à portuguesa. Tem 4 erradas aí. Ó, pronome, uma loja. Uma é o quê? Artigo, né, gente? Alberto, nome masculino. Morrer, verbo. A gente nem usa diante de artigos, nem diante de pronomes. Não usamos diante de nomes no masculino. Não usamos antes de verbo. Como nós falamos, estamos mais para não usar do que usar. Eu disse a ela. Ela é o quê? Pronome pessoal do caso reto, então a gente também não usa. Eu prefiro peixe à portuguesa, eu prefiro uma coisa à outra. Então, a 13ª, a corretíssima, é a letra E. Vamos agora para a 14ª. Avalie as frases. Não assisto a filmes de terror. Esse aí é o número 1. 2. Estamos dispostos a trabalhar à medida que houver reconhecimento. Terceiro, às vezes somos surpreendidos por um amor à primeira vista. 4. Pague suas contas à vista, não a crédito ou a prazo. O ideal é aliarmos a teoria à prática. Então, quais as questões que estão totalmente corretas? A, B, C, D ou E. Então, a terceira está correta, às vezes, porque às vezes é uma locução adverbial. A quarta, à vista, a gente já falou, né? À vista, porque o nome aí feminino. E o quinto, o ideal é aliarmos a teoria à prática. Então, A mais A, fusão. Então, é a letra D, D de dado. Pronto, agora a gente, como eu pulei, a gente vai voltar, tá? Capítulo 6, casos facultativos. Temos a atividade de ontem, né? Mas não vamos fazer agora. Enfim, deixa eu me situar aqui, gente, porque é muita coisa, então, deixa eu ver aqui. A gente leu ontem, né? Ontem, segunda, Bandeiras Incompletas, de texto de Cristóvão Buarque. Eu disse que nós iríamos fazer depois, verdade. Carta do leitor. Pronto. A atividade agora é a página 264. Ok? Então, atividade de classe em casa. Então, vamos aí para a página 264. Página 264, não, né? Página 264. Tá? A gente viu aí os casos. Começamos a próclise, a ênclise, né? E vamos para a prática linguística. Carta do leitor. Carta do leitor. Perdendo a civilidade. Tenho por hábito parar em sinais vermelhos à noite. Mas, infelizmente, sinto que nós estamos perdendo a civilidade. Vocês param sinal vermelho? Faz de vocês à noite? Eu não paro, às vezes não paro. É esse. Aliás, eu nem saio, eu nem posso sair muito à noite. Enfim. É esse o último passo para que a violência continue como um problema crônico da nossa cidade. Vou anotar aqui, para não me perder.
Digo isso porque diversas vezes, ao parar no sinal fechado, levo faroladas e eventualmente sou xingado por motoristas que avançam o sinal por outra faixa ao meu lado. Como queremos ter o direito de cobrar dos governantes, se não respeitamos o cidadão que quer resistir contra a violência e, sobretudo, deseja cumprir a lei? Como queremos exigir dos governantes se nos faltam serenidade e civilidade com o próximo? A violência está arraigada na nossa cultura e assim continuará, porque não nos movemos para mudar nossas atitudes. O Globo, 33 de março de 2008. Então, é bom que você releia, né? Eu não vou reler aqui para não perder tempo, você tem que ler novamente. É um texto pequeno, mais uma carta do leitor. Mas aí vamos para a nossa interpretação de texto. Interpretação de texto. Então vamos aí para o número 1. A primeira frase do texto nos informa que é o autor da carta. A primeira frase: tenho por hábito parar em sinais vermelhos à noite. É prudente e responsável, pois respeita as leis. B. É imprudente, pois a quantidade de assaltos da noite é enorme. É medroso, pois tem grande receio de levar multas. Letra C, essa daí. Letra D, é bom cidadão, pois respeita os pedestres. Letra E, é mau motorista, pois não permite a passagem dos demais motoristas. Muito fácil, né, gente? Isso daí está na cara. Ele é prudente e responsável. Mesmo à noite, ele vai e para no sinal. Respeita as leis em qualquer horário. Sinto, número 2. Sinto que nós estamos perdendo a civilidade. Quando usa a forma verbal nós estamos, o autor está se referindo a que pessoas com o pronome nós. Nós estamos. Aos motoristas de táxi, esse nós aí, quem é? B. Aos condutores de veículos de passageiros, a todos os cidadãos, não cidadãos, tá? Como às vezes eu escuto. Letra E, aos motoristas imprudentes. Então, nós estamos, quando usa a forma verbal, o autor está se referindo a que pessoas com o pronome nós. Então, a todos os cidadãos. Letra D. Terceira questão. O autor do texto diz que estamos perdendo a civilidade. Se perdemos a civilidade, tornamos-nos cruéis, mal educados, imprudentes, irresponsáveis ou medrosos. No contexto, qual é aí o adjetivo que mais se encaixa, gente? Cruel, mal educado, imprudente, irresponsável. Estamos perdendo a civilidade. Quando você perde a civilidade, então você está sendo mal educado. Letra B. Muito fácil, uma interpretação muito fácil. Quarta questão. Ao parar no sinal fechado, equivale a: quando paro no sinal fechado, antes de parar no sinal fechado, depois de parar no sinal fechado, se paro no sinal fechado, para parar no sinal fechado. Ao parar, então, é letra A. Quando? Você, às vezes eu respondo mais rápido, mas aí você faz o quê? Você dá um tempinho, faz a sua tarefa, eu sempre digo isso. Depois você vem para o gabarito. Ok? Quinta questão. E eventualmente sou xingado. Com essa frase, o autor do texto quer dizer que ele é xingado. Por quê? Ou quando, letra A, de forma violenta, B, algumas vezes, em todas as situações, em voz alta, de forma rápida. Eventualmente quer dizer o quê, gente?
de evento em evento. Então, é a letra B, algumas vezes. Sexta questão. Se nos faltam serenidade e civilidade com o próximo, o verbo faltar, aí faltam, a terceira pessoa do plural. O verbo faltar está no plural porque concorda com serenidade, civilidade, nos, serenidade, civilidade e próximo. Se nos faltam serenidade e civilidade. Então, o verbo faltar está no plural por quê? Concorda com quem? Então, letra D, muito fácil, né? Aí, ó, duas palavras, serenidade e civilidade. Sétima questão. A finalidade de o leitor escrever essa carta para o jornal, considerando o seu conteúdo, é de condenar a falta de policiais na rua, criticar os motoristas de ônibus. Qual é a finalidade do leitor escrever essa carta? A carta do leitor é escrita para uma revista, para um veículo de comunicação. Qual é a finalidade? Condenar a falta de policiais na rua, criticar os motoristas de ônibus, reclamar contra o desrespeito às leis, elogiar a atitude de alguns motoristas responsáveis, explicar sua atitude ao dirigir seu carro. Quando nós temos aí várias alternativas bem parecidas, você vai retirando e você vai colocar, vai escolher aquela mais completa, porque às vezes a letra A também é verdadeira, a letra B também é. Um exemplo só. Mas a B, ela está mais completa do que a A. Então, é a B, ok? Captaram? Então, ó, reclamar contra o desrespeito às leis. Letra C. Oitavo. Porque não nos movemos para mudar nossas atitudes. Porque não nos movemos para mudar nossas atitudes. Nesse segmento do texto, o autor da carta condena. Você sabe que isso é uma carta, né? Nessa carta, ele condena o quê? O conformismo, a desonestidade, a ignorância, o desrespeito, a má educação. Então, a letra E vai te deixar na dúvida, o desrespeito também. E letra A, o conformismo, tá? Se você voltar lá, ele está indignado, tá? Tem aí, ó, como queremos exigir dos governantes se nos faltam serenidade e civilidade com o próximo? Então, ele diz, como queremos ter o direito de cobrar dos governantes se não respeitamos o cidadão que quer resistir contra a violência e, sobretudo, deseja cumprir a lei? Então, gente, o oitavo é a letra A. Então, ele condena o conformismo das pessoas, tá? E não fazerem nada. Nona questão. Releia os dois últimos períodos da carta do leitor. Aqui. Eu vou colocar aqui para casa, antes que eu esqueça. Pesquisar a carta do leitor. Pesquisar e copiar, tá? Então, vamos reler aí os dois últimos períodos da carta do leitor. Como queremos exigir dos governantes se nos faltam serenidade, acabei de ler, né? E civilidade com o próximo? A violência está arraigada na nossa cultura e assim continuará, porque não nos movemos para mudar nossas atitudes. Por isso que a letra do oitavo é o conformismo. Ele fala, não nos movemos, a gente está conformado, estamos parados, segundo ele, né? Os dois pronomes destacados poderiam ser grafados enclíticos ao verbo, respeitando-se a norma culta ou não. Tá? Aqui, nos, ó, esse pronome enclítico é a ênclise, tá? Que vem depois do verbo. Se nos faltam, não nos movemos. A pergunta é, esses dois pronomes aí,
destacados poderiam ser grafados em clípticos, isto é, poderiam ficar depois do verbo, respeitando-se a norma culta. Então, deixa eu ver, vou apagar isso aqui, tá? Apagar isso. Então, vamos para a nona questão. A resposta, não. Por quê? Nos dois casos, a próclise é obrigatória. Ai, não acredito. Tem que apagar aqui. Deixa eu ver se eu venho para cá. Obrigatória, tá? Aqui você vai colocar vírgula, depois de obrigatória, tá? Pois há palavras atrativas. Estamos estudando esse assunto, né? Atrativas. Então, quais são elas? Se, no primeiro caso, se nos falta. Caso, vírgula. Deixa eu botar aqui para ver. Continua aí, tá? Se no primeiro caso. E porque e não. Porque e não. No segundo caso. São as palavras atrativas. Essa frase não, essa vírgula aqui você vai colocar aqui, tá? Obrigatório. Minha caneta caiu, vou continuar, tá, gente? Enfim, vamos parando por aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Atividade de casa. Pesquise uma carta do leitor. O que é uma carta do leitor? Eu já expliquei para você, eu vou revisar. Eu assino uma revista e eu tenho essa revista nas minhas mãos todos os meses. Ou um jornal. Então, eu tenho a seção aí, carta do leitor. Eu vou escrever uma carta para a revista, dando sugestões, elogios, uma sugestão de um assunto que eu quero ler, tá? Dizendo que houve um erro. Então, é uma interação que se tem entre o leitor e a revista. Então, esse gênero ele é bem fácil. Porque você vai expressar o que você sente pela revista. Você diz, eu tenho essa revista há muito tempo e eu gosto muito dessa revista. Se você não gosta, então você para de comprar, né? E ela é muito interessante para mim e eu amei a edição número tal. Então você elogia, você pode fazer uma crítica, você pode falar que eles erraram e eles depois respondem a vocês. Então, essa interação é muito importante, porque os donos, digamos, da revista, eles querem saber como é que a revista está circulando, se as pessoas estão gostando ou não. Então, coloca lá no Google, é carta do leitor, tá? E você vai escrever no seu caderno. Hoje não se tem mais, né, eu acho, essa prática, porque as pessoas estão muito na internet, né? Então, eu, pelo menos, gosto muito do livro concreto, do livro, pegar no livro, sentir o cheiro do livro. Não gosto de ler livro pela internet. Mas essa carta do leitor
ela ainda existe, tá, gente? Então, procure lá e faça uma cópia no caderno de produção de texto. Geralmente está na contracapa da revista. Tem que ser uma carta pequena, porque eles vão editar ainda, vão ver se é interessante publicar a sua carta. Então, a tarefa de casa é essa daí, tá? Então, um abraço e fiquem com Deus.